aventureiros da cultura! Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma viagem no universo da pluralidade religiosa. Aula Paraná, a minha aula, a sua aula, a nossa aula Paraná, 7º ano ensino religioso. E vamos começar aqui com uma reflexão. Você sabe qual é a diferença entre a esfera pública e a esfera privada? Sabe me dizer qual é a diferença? Já tinha ouvido isso? Esfera pública, esfera privada? E uma outra questão importantíssima. A religião faz parte da esfera pública ou da esfera privada? Ou das duas? Qual será a relação? Isso tem a ver com o contexto de muitas aulas que nós já discutimos dentro do ensino religioso, Estado laico, Constituição Federal, leis, liberdade religiosa, respeito. E o plano de fundo é justamente a diferença entre a esfera pública e a esfera privada. Você sabe então qual é a diferença entre essas duas esferas? E aí, tem uma foto aqui de uma praça, de um parque cheio de pessoas. Quando nós falamos de esfera pública, a esfera pública é aquela de uso comum. É a rua, é o parque, é a praça, são os lugares públicos como a Câmara, o Senado, que devem ser, pelo menos na teoria, a casa do povo. Todo o espaço que é plural, onde todas as pessoas podem ir independente da classe social, da cor, da religião, ou seja, praias também, praças, parques, todos esses são locais de atividades coletivas com o convívio de diversos grupos. E a manutenção desses espaços é responsabilidade do Estado, do município, da federação. Então, quer dizer que a esfera pública é o espaço do convívio social. É o espaço onde os diferentes grupos e pessoas se encontram para conviver. E quem tem que cuidar desse espaço, claro, são todos os cidadãos, mas a responsabilidade pela manutenção são os estados, municípios e a federação. Bom, se isso é esfera pública, o que é esfera privada? Na esfera privada existem as propriedades, ou seja, propriedade privada. Casa, loja, escola particular, diferente da nossa escola que é pública, shopping center, e os responsáveis pela manutenção e preservação desses locais são os proprietários. Na propriedade privada tem proibido entrar, numa chácara, numa fazenda, proibido entrar. Se uma cachoeira tiver num espaço público, você pode entrar. Se tiver num espaço privado, você não pode. No espaço público, somos todos iguais perante a lei. Existe o princípio da igualdade. No espaço privado, cada um manda na sua casa, na sua loja, no seu comércio, enfim. E aí, a questão é, se o espaço público é o espaço comum, onde quem cuidar é o governo, o Estado, se o espaço público, onde somos todos iguais, no espaço privado, é a minha casa, meu carro, minha vida, a religião faz parte do público ou do privado? E aí, já pensaram, já encontraram a resposta? Bom, agora nós vamos fazer aquele break, uma atividade para vocês porem a mente para funcionar. Como é que faz nosso intérprete, o Kevin, como é que faz mente? Pôr a mente para funcionar. A mente para funcionar, muito bem, legal. Na escola pública é o espaço da doutrinação religiosa? É uma pergunta. Ajudando vocês aqui a pensar se a religião é da esfera pública ou privada. Uma pergunta. Na escola pública é espaço para doutrinação religiosa? Sim ou não? Escreva um texto de pelo menos um parágrafo justificando sua resposta. Vamos dar um tempinho para vocês escreverem e já voltamos com a minha, com a nossa, com a sua Aula Paraná.
Voltamos com a sua aula Paraná. 7º ano, estamos falando de esfera pública, esfera privada e religiosidade. E vocês tiveram um tempinho para discutir, para escrever pelo menos um parágrafo sobre na escola pública é espaço para doutrinação religiosa? O que vocês responderam? Não, a resposta correta é doutrinação religiosa na igreja, no templo, na mesquita, na sinagoga, enfim, nos lugares sagrados. Da esfera privada, os pais mandam seus filhos para catequese, enfim, para doutrinação no lugar privado ou da própria casa, onde a família educa de acordo com a religião que bem escolher, ou então quando manda para os sacerdotes, para os doutrinadores, evangelistas, enfim, aprenderem a determinada religião. Na escola pública não podemos ter ideologias, nem doutrinação, nem política, nem religiosa, porque a função da escola pública é o conhecimento científico, que vai ser útil no mundo do trabalho, na vida social, enfim, nas várias fases da nossa vida. O conhecimento é libertador, emancipador, mas na escola pública não é espaço para doutrinação, porque a religião é um direito da vida privada dos cidadãos. Bom, a história da liberdade religiosa no Brasil. Nem sempre o Brasil teve liberdade religiosa. Começa com a invasão, chamada de colonização, quando os povos indígenas perderam o direito à sua própria crença, foram suprimidas sua religiosidade. Depois, quando os negros escravizados também tiveram seus cultos proibidos, até porque a religião oficial do Império era a religião católica. Ao longo da história, tivemos 7 constituições. A primeira, de 1824, também chamada de Constituição Imperial, a Igreja Católica era a religião oficial. Se ainda fôssemos assim, vocês não teriam liberdade religiosa, ninguém teria. Todos seríamos católicos, não teria outra opção. Mas o Brasil passa a ser um Estado laico, ou seja, religião para um lado, Estado para o outro, pelo menos na teoria, com a Constituição de 1891. Então o espaço passa a ser laico com a proclamação da República. República, coisa pública. Isso surgiu na Grécia. Os gregos, além de inventarem a filosofia, a moeda, a escrita alfabética e o princípio que temos de ciência, criaram um espaço público, a agora, onde todos podiam falar, se representar e eram tidos como iguais. Então, igualdade, liberdade, quase como o lema da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. E aí, em 1891, o Brasil passa a ser uma república, com isso também um Estado laico. Mas o que é Estado laico? Bom, vamos falar disso já já. A liberdade religiosa na Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, a nossa Constituição atual, o documento mais importante da República Federativa Democrática do Brasil. A liberdade religiosa é garantida na Constituição de 88 e está no seu artigo 5º, que tem 77 incisos sobre os direitos fundamentais de cada cidadão. O que será que diz no artigo 5º da Constituição? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício do culto religioso, garantidas na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, o documento máximo do Brasil diz que todo cidadão tem liberdade de crença, de consciência. Nós temos essa liberdade de escolher religião, não ter religião, mudar de religião, mas essa liberdade é da esfera privada. Na esfera pública somos todos iguais. A mesma Constituição que garante a liberdade religiosa proíbe o Estado, os municípios, a União, patrocinar as religiões, manter elos, laços com os líderes religiosos, ou ainda proibir ou embaraçar o funcionamento. Traduzindo aqui o artigo 19 da Constituição, a coisa pública, a esfera pública, os deputados, senadores, presidente, prefeitos, governadores, todos, servidores públicos inclusive, quando estamos no espaço público, não podemos proteger nem apadrinhar nenhuma religião em detrimento de outra, nem proibir e embaraçar o funcionamento. Ou seja, religião faz parte da vida privada, é um direito do cidadão. Na esfera pública somos todos iguais perante a lei e devemos defender este princípio da cidadania, da laicidade do Estado. E agora vamos fazer uma atividade bem bacana,
bem diferente. Faça um acróstico com a palavra liberdade. Estamos falando de liberdade religiosa. Mas, professor, o que é um acróstico? Acróstico é quando você pega uma palavra, por exemplo, aqui, ó, feliz. E com cada letra dessa palavra, eu começo uma nova palavra. Pode ser aqui no meio, olha, eu poderia ter colocado, por exemplo, aqui, liberdade, pode para lá, para cá. Você vai colocar, então, você vai pensar uma palavra para a letra L, e a letra L pode estar em qualquer lugar da palavra, para frente ou para trás. Para a letra I, para a letra B, para a letra E, para a letra R, para a letra D, A, D e E. Você vai pensar uma palavra com cada uma dessas letras e vai escrever nesse sentido horizontal, porque a palavra liberdade está no vertical. Então, tempo para os aventureiros da cultura fazerem essa atividade e já voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná. Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná, 7º ano ensino religioso, e estamos falando de esfera pública, esfera privada, liberdade religiosa, religião e ensino religioso. Bem, o fato é que o Brasil é um estado laico. Na lei, na Constituição de 88, no seu artigo 19, que proíbe o Estado, a Federação, os municípios manterem elos com as religiões, patrocinarem uma e proibirem a outra. Por quê? Porque o Estado tem o dever de garantir a liberdade religiosa. Que palavra bonita, liberdade. Bom, e aí chegamos na nossa atividade. Vocês tiveram tempo para fazer um acróstico com a palavra liberdade. Vocês já conheciam acróstico? Já tinham feito um acróstico? Bom, eu fiz um aqui, mas cada um de vocês teve sua liberdade. Então,
Não tem certo e errado. Eu usei aqui, ó, pensando a palavra liberdade, o A, alegria, porque as pessoas livres são alegres. Inclusive os gregos tinham na ética helenística um pensador chamado Epicuro, que acreditava que a felicidade é possível. A gente pode encontrar a felicidade. É a ausência da dor, a ausência do sofrimento, quando nós estamos realizados, fazendo o bem, sendo felizes. Então, a liberdade traz alegria. A liberdade, quando eu tenho liberdade, eu tenho a minha identidade preservada. Religioso, não religioso, a profissão dos adultos, o teu estado, a tua etnia, ou seja, liberdade faz com que você possa escolher a sua identidade, quem você quer ser no mundo. Bondade, porque uma pessoa livre não faz mal para os outros, então bondade e liberdade. Emoção, como a gente fica emocionado quando ganha a liberdade, quando tem a liberdade garantida. Voar, a gente não é pássaro, né? Precisa de, mas voar no sentido assim de emancipação. Solidariedade, pessoas livres são solidárias. Se eu vejo alguém, um animal, pode ser um animal sofrendo, a gente tem que ser solidário, ajudar. Ação, pessoas livres podem ter ação, podem fazer o que quiserem. Estudo, liberdade para estudar e ser quem você quiser. E irmandade, uma sociedade de irmãos, inclusive a palavra civil, vem de civitas, que significa amigo. Irmandade, solidariedade, ou seja, a sociedade civil na esfera pública, que é o contexto desta aula de hoje, está ligado a essa ideia de que na vida pública, nas praças, nas ruas, na praia, enfim, nos locais públicos somos todos iguais. Não importa quem a pessoa é, nome da família, status, posição ou cargo. Somos todos iguais. Na esfera privada, aí sim temos liberdade religiosa, aí na tua casa, na tua igreja, valem os princípios de cada um. Então, quer dizer, na tua casa, o pai, a mãe é a pessoa que manda. Na igreja que você vai, você tem que respeitar a ética e a moral daquela determinada igreja. Isso faz parte da liberdade de consciência e credo garantida pela Constituição Federal do Brasil. E aí, com isso tudo, nesta atividade aqui do acróstico, o tema foi liberdade, por quê? Não há uma democracia sem liberdade. E o que é democracia? Estamos falando tanto de esfera pública e esfera privada. A esfera pública e a esfera privada são duas esferas de um Estado democrático. Demo, povo, Kratos, poder. Quem joga videogame lá tem o Gods of War, o Kratos, o matador de deuses. Então, democratos, o povo no poder. Todo o poder emana do povo na democracia. E a democracia, ao contrário das tiranias e das ditaduras, se preserva a liberdade. Quando acaba-se com a democracia e se instaura uma ditadura, a primeira coisa que eles fazem é acabar com a liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, fala, liberdade na educação, enfim. A primeira coisa que uma ditadura faz é acabar com as liberdades, entre elas a liberdade religiosa. No Brasil eram invadidos os terreiros, templos das outras religiões. Quem não concorda com a ditadura acaba perdendo sua liberdade. Infelizmente, não só a liberdade de expressão, mas também a liberdade de ação e de movimento. Você perde os direitos civis. Já, ao contrário, quando preservamos a democracia, a república democrática, um dos principais direitos, que inclusive está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de ter ou não religião, liberdade de ir e vir e liberdade para trabalhar, ganhar a vida com o suor do seu trabalho. São os direitos civis, se sustentar e direito à propriedade privada. Então, você tem direito à propriedade privada, sua religiosidade dentro dessa propriedade privada, mas também tem a liberdade de transitar nos espaços públicos, estar nas praças. É engraçado essa coisa de praça, ir para as praças, para os parques, porque a democracia justamente surgiu nas praças públicas da Grécia Antiga, onde os homens livres dialogavam, conversavam sobre o que entendiam que era importante para o reles publica, para a coisa pública, que gera a palavra república. Na república, o que há de mais importante é a garantia das liberdades individuais. E dentro delas, a liberdade
religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de ter uma religião, mudar de religião, não ter nenhuma religião. O importante é o respeito. Você não precisa acreditar numa palavra do que o outro acredita, não precisa ter a mesma fé que a outra pessoa, mas você tem o dever de respeitar. E na esfera pública é o espaço do debate. Debate com respeito, mas é o espaço onde nós podemos argumentar. E aí nós vamos avançando no sentido de entender o outro. Por isso que eu escolhi palavras como solidariedade, irmandade, emoção, bondade, identidade, alegria. Tudo isso ligado à liberdade. Mas não tem certo e errado. Se você escolheu outras palavras aqui, não errou. O importante é esse exercitar da tua argumentação, da tua escrita e principal, a ideia que principal o objetivo da aula de ensino religioso. Superar toda e qualquer forma de preconceito, de discriminação religiosa e com isso desenvolver o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. Por isso, então, retomando, nesta nossa aula, nós aprendemos que a religião faz parte da esfera privada e que na esfera pública é o espaço comum, onde todos são ou deveriam ser iguais perante a lei. Também descobrimos que o Estado é laico e que por isso não tem religião oficial, mas tem o dever de garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos. E para me despedir de vocês, eu quero cumprimentar a pluralidade religiosa do Brasil, me desculpe se alguém ficar de fora, mas Shalom para todos os irmãos do judaísmo, Salam Aleikum para todos os nossos irmãos palestinos muçulmanos, Axé para todos que são de candomblé, Saravá para os umbandistas, Atchê, Aereté, Nhamandu, para todos os guaranis e assim cumprimento todos os povos indígenas brasileiros. Namaskara, Namastê para os budistas, orientalistas. Como não podia faltar, Amém para todos os cristãos, assim seja para os espíritas e quem não tem religião. Saúde, se cuidem, fiquem bem. E lembrando o finalzinho da poesia do grande poeta brasileiro Braulio Bessa. Empurre menos, abrace mais. Critique menos, ouça mais. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.